minha esposa de perto e eu passei pelas duas vezes e Deus honrou, Deus honrou. Além disso, como se não bastasse, foi uma época, está sendo uma época muito boa para nós. As nossas dívidas, desde que a gente começou a congregar aqui, nossas dívidas têm se reduzido a quase a zero. O banco já não tem ganhado dinheiro com o limite, porque a gente não tem entrado no limite mais, para a honra do Senhor. E nós acabamos de nos mudar para uma casa maravilhosa. A gente morava em apartamento, e apartamento é horrível. Essa pandemia passar em apartamento foi muito ruim, e nós tivemos que nos mudar. Mas por um motivo bom, porque Deus nos honrou e nós fomos para um lugar melhor. E quando nós fomos buscar a casa, a gente não achava, porque todo mundo que morava em apartamento lá em São Paulo, todo mundo sabe que a gente mora em São Paulo, e todo mundo que morava em apartamento lá em São Paulo, na pandemia mudou para casa. E quando a gente foi buscar casa, não tinha casa nenhuma no mercado. Então, nós oramos, ficamos muito tristes, porque o que a gente queria uma casa meio no mato, assim, próximo de São Paulo, mas um pouquinho mais de verde, um pouquinho mais de mato para as crianças, não tinha. E a corajosa da minha sogra, ela pegou, entrou num carro, saiu batendo de condomínio em condomínio, lá onde a gente queria, na região de Mariporã. Ela, juntamente com Deus, que ela orou bastante, encontrou uma casa maravilhosa para a gente criar os nossos filhos, com gramado, com terra, com sapo, que todo mundo sabe que eu odeio sapo. Inclusive, encontrei um morto ontem lá em casa. Mas Deus tem nos honrado, cuidado da gente, sendo maravilhoso como nunca foi na nossa vida por permissão nossa. Nós permitimos, viemos para essa obra, nos enraizamos e Deus está nos honrando. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoa. O que o Felipe acabou de contar aqui é que Deus está pronto para fazer de novo. Amém? Então, se alguém está aí procurando uma casa, Deus está preparando. Amém? Irmãos, eu tenho um testemunho para contar. De 2016 a 2018, mais ou menos, eu trabalhei de Uber. E foi um serviço bom, mas ao mesmo tempo muito arriscado. Eu me envolvi num acidente dia 1º de setembro de 2017. Nós fomos lá, eu e o pastor Igor, a pastora Ana, nós pagamos a franquia do seguro, do carro que eu dirigia e do carro do terceiro. E para mim estava tudo resolvido, a seguradora ia pagar o conserto do carro do terceiro. Só que aí depois de 3 meses e meio, ele me ligou e falou que a seguradora tinha falado que a batida não coincidia. Primeiro foi um livramento de Deus, porque a batida foi muito forte, eu cochilei, dormi no volante. Era 1h da manhã e Deus me deu o livramento. A segunda é que assim, eu tentei várias vezes entrar em contato com a seguradora, com a própria locadora de veículos e ela não me dava retorno. Falava que a batida não coincidia e não ia pagar nada. E também não estornou o valor. Deus, ele sempre nos guarda. Eu peguei uma passageira que era advogada. Expliquei a situação para ela, ela falou, não, Luciano, se você quiser, você tem como entrar com processo contra a locadora e a seguradora. Isso nós fizemos. E desde 2017 até agora, há um mês atrás, a gente estava com esse processo, indo, tentando, e a seguradora ia, brigava, ela fazia recorria à sentença, e sempre estava naquele rolo. Todo o processo é demorado, né? Então, desde 2017 até agora, a gente não tinha conseguido. Quando foi semana passada, ou 2 semanas atrás, a advogada me ligou e falou, olha, nós ganhamos a causa, a seguradora vai pagar o conserto do terceiro. O que ela me disse, ela falou assim, só Lucinei, que o juiz ele não aceitou danos morais. Eu falei, tudo bem, o importante é só que o conserto do carro do rapaz fique bom, seja consertado. Então, graças a Deus, ela já transferiu o dinheiro, eu vou transferir para o rapaz, para a glória e honra do nome do Senhor. Essa causa saiu, porque eu fiquei muito preocupado. Por incrível que pareça, foi na Castelo, 1h da manhã, um rapaz que estava vindo da igreja, a gente trabalhou em 2008 junto. Nunca mais a gente tinha se visto e acabou acontecendo isso. E por isso que a seguradora, ela pensou que a gente tinha forjado a batida. Mas graças a Deus eu vou transferir o valor para o rapaz e ele vai consertar o carro, ou já consertou, mas ele vai pegar o valor de volta e a justiça foi feita. Graças a Deus, Deus
a justiça divina é sempre assim. Eu sei que todos nós aqui temos uma justiça, uma causa na justiça. Talvez não física, mas espiritual. Onde o acusador vem todos os dias e nos acusa, todos os dias nos aponta. Mas lá em Lucas 18, Jesus disse: como essa mulher que ora todos os dias para que esse juiz, que não respeita homens, que não teme a Deus, todos os dias essa mulher vai lá e importuna o juiz. E esse juiz atendeu, de tanto ela insistir. Então, irmãos, se você tem uma causa na justiça, ela física, ela natural, aqui terrena, continue persistindo. Deus, ele é poderoso para fazer. Mas eu sei que todos nós temos uma justiça espiritual, onde o acusador nos acusa. Tenha certeza que tem um juiz justo e um advogado fiel ao nosso favor. Ele está julgando a nossa causa, amém? Então vamos perseverar. Eu queria fazer uma oração. Queria que vocês colocassem de pé. Nós vamos orar pelos enfermos, por algumas causas impossíveis, que para nós é impossível. O pai do pastor Igor, Silvio, ele passou mal e nós vamos interceder por ele. Ele está na UTI, nós vamos orar pedindo para que Deus haja da maneira dele, enviando a cura, porque o profeta disse: o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, aquilo não é dele e as enfermidades que nos atingem não é nossa. Mas nós temos que orar pedindo para que Deus envie a cura, amém? Eu queria chamar o pastor Anderson para fazer essa oração, apresentar o pai do pastor Igor e todos aqueles que se encontram enfermos nesse momento. E a igreja inteira ora junto, amém? O seu Mário, meu sogro, pai da pastora Regiane, a irmã Diana, vamos estar intercedendo por ela. Alguém mais? Amém? Pastor Anderson. Glória a Deus, aleluia. Só da igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Papai querido, muito obrigado, Senhor. Primeiramente, Pai, pela oportunidade. Pai querido, por o Senhor nos conduziu, Pai, até aqui, Senhor. Para que nós possamos, Pai, dar o melhor, para que nós possamos adorar, se alegrar, Papai, com aqueles que se alegram. Chorar com aqueles que choram. Meu Deus amado e poderoso, Pai, muito obrigado. Pai querido, por este domingo, a qual nós viemos reunir junto, Pai, com nossos irmãos, Senhor. Papai querido, num só propósito, Senhor, de agradecer, Pai, de te adorar, Senhor, a Ti, Senhor. Papai querido, desde agora, meu Pai, eu apresento, Senhor, a cada enfermo, meu Jesus, a cada um dos Teus filhinhos, Senhor. Meu Pai querido, que está até mesmo nos leitos, Senhor. Ah, Papai querido, até mesmo, Pai, por enfermidade, Senhor, eu apresento, Pai, no Teu altar. Senhor, o Senhor é o dono, Pai querido, Pai amado, do médico dos médicos. Senhor, meu Pai querido, coloca as Tuas mãos santas, as Tuas mãos poderosas. Meu Jesus querido, visita neste momento. Papai, envia anjos intercessores, meu Deus, para colocar as Tuas mãos santas, poderosas, meu Deus, sobre a enfermidade, Senhor. Meu Deus, para que haja cura, para que haja libertação. Meu Deus, para que haja renovo a cada dia mais. Senhor, vida, Senhor, que está mesmo, até mesmo, Senhor, meu Pai, afastado da Tua presença. Meu Deus amado, enfraquecido na fé. Meu Deus, aviva, restitui, Papai, as forças do Teu servo. Pai, as forças da Tua serva, Senhor. Pai, no dia de hoje, para que nós possamos junto Te adorar, para que nós possamos junto, meu Deus, glorificar o Teu santo nome. Papai, eu agradeço, Pai, a Ti, meu Deus amado, pela minha família, pela família de cada um dos Teus filhinhos, Senhor, que se encontra nesta manhã. Pai, visita, Pai, o pastor, Pai do pastor Igor, Senhor. Pai, visita o Teu servo. Pai, eu não sei qual é a causa, mas o Senhor contempla nesta manhã, a qual o Teu filhinho, Pai, necessita, Pai, no dia de hoje. Meu Deus, visita, Pai, alegra o coração. Meu Deus, restitui as forças, para que ele venha ter fé, para que ele venha prevalecer, persistir, Senhor. Meu Pai, somente, ó Pai amado, ter fé em Ti. Meu Deus, Pai, até mesmo, Pai querido, para o homem, Senhor, pelos médicos, estão desenganados, meu Deus amado, mas por Senhor, ah, Senhor, meu Pai querido, o Senhor é o
dono, Senhor, o Senhor que dá a última palavra. Senhor, meu Pai, visita, Senhor, meu Pai, a casa de recuperação. Meu Deus, visita, Senhor, a cada vizinho, papai, nesta manhã, ó Pai, a qual, Senhor, meu Pai amado, passa, meu Deus, por uma situação difícil. Meu Deus, visita nesta manhã, meu Deus, contempla no oculto na alma, que o teu servo, Pai, que a tua serva, Pai, necessita. Pai querido, muito obrigado por tudo, por até aqui, Senhor. Pai, eu te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. E as palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda de pé, irmãos, rapidinho. Tem alguns irmãos que nos visitam, cooperam conosco nesta manhã. É o irmão Enzo e a irmã Sofia, é isso? É isso? As duas crianças? E a Laiane, Laiane. Tá ok, tá Laine lá. Deus abençoe a tua vida, as suas crianças. Como que a igreja recebe os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. É isso. Laiane, Sofia e Enzo, Deus abençoe vocês, a família de vocês, a semana de vocês. Vamos passar para a palavra. Pastor Wendel está com a oportunidade e que nós possamos abrir o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Paz e graça, irmãos. Motivados? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia. O Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, Evangelho Caetainoanes, Evangelho aos Gentios, capítulo 19. Acho que é do Felipe ou do Miguel. Presta para mim. Capítulo 19, versículo 30. Quem achou, diga graças a Deus. Diga assim comigo: quer vencer o mal? Vem para a escola dominical. Diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Pai, em nome de Jesus, autor e consumador da nossa fé, abre a porta da tua palavra. Prepara o nosso coração para receber a tua lei. Liberta-me da raiz da culpa, da amargura, da soberba, da prepotência, da arrogância, da altivez. Livra-me, Senhor, de mim mesmo, porque nós dois sabemos que eu sou valoroso, porém leproso. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor, a em Cristo sermos um. Pai, em nome de Jesus, traga sobre nós a tua palavra. Pai, hoje eu estou fraco e eu preciso da tua graça e da tua unção mais uma vez. Sem ti nada somos, nada faremos, a lugar nenhum chegaremos. Doce Espírito Santo, não há ninguém como tu. Nós te amamos, nós te adoramos agora. E nas Escrituras nós encontramos o consolo para a nossa alma. E como disse Jeremias, eu não quero mais falar dela, porém ela queime meus ossos. Ó Espírito Santo, obrigado. Satanás, tu és a minha agenda. E todas as vezes que tu se manifesta, me faz lembrar que eu tenho algo predeterminado por Deus a viver na terra. Pai, eu te agradeço. Fala conosco, Deus. Quebra as cadeias, barreiras, sofisma, os ardis, livra-nos do peso da murmuração, da reclamação, dos entulhos da nossa alma, Senhor. Produz em nós saúde nesta manhã. Sara-nos, ó Deus, e estaremos curados. Doce Espírito, liberta-nos de demônios, ações demoníacas, feitiçarias.
irmandades que atuam, ó Pai, de forma oculta para tentar nos neutralizar, Senhor. Nesta manhã nós cremos que a unção, ela despedaça o jugo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento, irmão. Há 4 domingos eu preguei sobre o cordeiro, vocês lembram? O cordeiro e o carneiro. E nós estamos aqui agora no Evangelho de João. E o cenário é o cenário da cruz. O lugar é o Monte Caveira. E o momento é de muita dor. No meio desse contexto, um brado é dado. Tetelestai. Diga comigo, tetelestai. A coroa é de labor, meus irmãos, mas a coroa também é de vitória. Os itens da crucificação, juridicamente falando, do ponto de vista de um advogado, toda a crucificação de Jesus é ilegal. Ela foi constituída sem atender todos os requisitos básicos da lei romana para crucificar e condenar um homem. Quais são os itens básicos da crucificação? Primeiro, um julgamento injusto. Segundo, um povo ingrato. Terceiro, a vítima, Jesus Cristo. Quarto, as testemunhas. Quais? As mulheres que estavam diante da cruz, e Jesus diz: João, aí está a sua mãe. Mulher, aí está o seu filho. Quinto, os acusadores. Aquele que Apocalipse 12:10 diz que ele nos acusa de dia e de noite. Item de crime é um contexto jurídico. Todo crime ele precisa passar por no mínimo 4 fases. Primeira fase, cogitação. Segunda fase, preparação. Terceira fase, execução. Quarta fase, consumação. Por isso você vai observar que as viaturas de rota sempre andavam com 4 policiais. E ultimamente isso foi alterado pelo governo estadual e colocaram 3 policiais. Por quê? Porque em dadas circunstâncias, se algum homicídio acontecesse, por esse processo encaixava-se formação de quadrilha, por ter 4 pessoas ou mais. Então todo crime ele deve passar por esse processo. E a crucificação de Jesus, ela foi cogitada pelos fariseus, saduceus e pelo seu próprio povo. A crucificação de Jesus, ela passou pela preparação, mas eu digo aqui uma dupla preparação. Por quê? Embora os homens prepararam crucificá-lo, era o período da Páscoa. Então nada mais é do que o Cordeiro Pascal sendo preparado para a minha e para a sua redenção. Um grande pregador diz que a minha contribuição com a salvação é única, o meu pecado que necessita de redenção. Sabe qual é a nossa contribuição para a salvação? Somos pecadores e precisamos de um Salvador. A crucificação de Jesus, ela traz esses elementos. E as fases apresentam alguns objetos que eu achei interessantes nesse texto. Primeiro, a cruz. Talvez feita pelo próprio Cristo, por ser o único ou um dos poucos marceneiros da sua região, função herdada do seu pai, que exerceu sobre ele uma grande paternidade, a ponto das pessoas dizerem: lá vai Jesus o carpinteiro, filho de José o carpinteiro. José conseguiu formar no seu filho uma profissão. Então nós temos a cruz, que representa em Gálatas 3,13, maldição. Todo aquele que for crucificado, que for passado pelo madeiro, é maldito. Nós temos os pregos que sustentaram o corpo de Jesus na cruz. E um grande judeu, médico, diz no seu livro que Jesus estava crucificado, e os pregos que estavam em seus pés era a sustentação do corpo. E quando Jesus ele ia falar, ele tinha que lançar todo o seu peso sobre esses pregos, para que a sua caixa torácica abrisse e ele tivesse oxigênio para falar algo, porque ele estava sufocando-se com o seu próprio sangue.
E quando ele faz isso na cruz Pai, perdoa eles, porque não sabem o que estão fazendo. Ele não abriu a boca para murmurar, para acusar, para reclamar, para difamar, para caluniar. Ele abriu a sua boca para interceder. E interceder é tão importante que onde há uma igreja de intercessão, não há igreja de murmuração. Por isso Hebreus 7 diz que ele vive por interceder por nós até hoje. Por isso que o ministério de intercessão e diaconia é o único ministério que você vê Jesus exercendo até hoje. Ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu sou diácono, eu estou servindo. Os soldados. E soldado é uma coisa inexplicável, irmão. Soldado canta, soldado prega, soldado mata, soldado salva, soldado tem treinamento de selva, soldado tem treinamento urbano, soldado decora a lei, soldado tem procedimento, soldado costura, e aqui os soldados costuraram uma coroa de espinho. Segundo a geografia local do Calvário, muitas plantas espinhosas tinham naquele lugar com espinhos de 30 centímetros. E eles pegaram essas plantas e o texto diz que eles teceram uma coroa. E essa coroa foi colocada na cabeça de Jesus. E alguns historiadores dizem, como Flávio José, que essa coroa tinha uma capacidade como uma máscara de ferro. Quanto mais Jesus mexia a cabeça, a coroa com seus espinhos de 30 centímetros perfuravam a sua cabeça. O sangue escorria pelo seu rosto. Em João 19, do 23 em diante, diz que os soldados, ao tecerem a coroa, pegaram um pau, uma madeira, e ainda bateram na cabeça de Jesus. O sangue escorria de tal maneira que todo o seu tronco ficou repleto de sangue. Alguns crucificados, na sexta etapa desse procedimento, na sexta chicotada, para a preparação da crucificação, já perdiam todo o controle do seu corpo, fazendo ali mesmo a sua urina, as suas fezes, e perdendo toda a capacidade emocional e intelectual. A Bíblia diz que Jesus levantou uma quarentena, menos uma, de chicotada. Na ponta de cada chicote, pedaços de ferro e pedaços de ossos de animais pontiagudos, que ao bater nas costas do crucificado, rasgavam as costas dele, expondo o seu pulmão. Pois bem, é sobre isso que eu estou falando. É sobre alguém que foi crucificado por nós. É sobre alguém que sofreu por nós. Eu estou falando do servo sofredor. E se isso não basta para eu e você se arrepender agora dos nossos pecados e imitar o exemplo dele, corre para o islamismo, corre para o budismo, corre para o catolicismo, corre para o ateísmo, porque quem quer seguir Jesus, ele falou: imite o meu exemplo, tome a sua cruz, siga-me você também, porque você vai sofrer, vai padecer, mas tenha bom ânimo, porque eu venci, você também vai vencer. Onde está a igreja de Jesus nessa manhã, que toma a cruz e vai ao Calvário? Onde está? Outro item que me chamou a atenção: ninguém nunca é crucificado sozinho. Olha para o lado, olha para trás. Você não viu, mas esse irmão tem uma cruz talvez maior que a sua. E vai ter irmão do seu lado que está sendo crucificado e vai reclamar. Vai falar que você não é crente. Vai falar que você não é pastor. Vai falar que você não é isso ou aquilo. Mas vai ter alguém do seu lado também crucificado dizendo: lembra de mim. Porque eu identifico em você que tu és o Filho de Deus. A cruz autentica a nossa filiação. Todo verdadeiro filho tem que passar pela cruz. Nós temos uma condição interessante. Itens de Jesus na cruz. Primeiro item que o texto me deu e que eu prendi os olhos: as roupas. Diga as roupas. A roupa fala muito sobre a gente. Hoje, se você contar na igreja, nós estamos parecendo os irmãos que pregavam no Carandiru. Todos aqui quase estamos de calça bege. Nós até brincamos ali fora. A roupa fala muito sobre a sua personalidade. A roupa fala muito sobre a sua identidade. E as roupas de Jesus, no versículo 23, diz que os soldados, eles partiram entre si em 4 partes. Outro item que me chamou a atenção foi a túnica de Jesus. E essa, eles não partiram. A túnica, eles deram sorte e alguém levou essa túnica.
A túnica de José, meus irmãos, ela é tão interessante que se você parar para pensar, José antes de morrer ele faz um pedido. Ele pede para que os seus ossos sejam levados do Egito. Por quê? Porque a túnica que foi construída para José estava junto aos ossos. E na túnica de José tinha um mapa em linho de ouro fino, que era o mapa do trajeto até a terra prometida. José está falando para o seu povo, não lembre das vestes. Vestes do Novo Testamento são atos de justiça. Quando você tem atos de justiça na eternidade, a sua veste, ela é constituída, tecida. Por isso que em Atos, quando Dorcas morre, o povo entra em desespero, porque ela é responsável na igreja em construir roupas, túnicas. Então quando ela morre, alguém diz: Pedro, volta e ora, porque aquela pessoa da igreja que tinha ato de justiça morreu. Aí Pedro diz: então eu vou voltar, porque ainda não é hora dela terminar a sua vida terrena, porque ainda tem uma igreja em andamento a ser completada com túnicas de justiça. Então nessa manhã eu e você entrou aqui, Deus está falando comigo, com você. Cadê os seus atos de justiça? Cadê as túnicas de justificação? Aonde estão os seus atos que a igreja, ela precisa apresentar ao mundo? Algo chamado justificação. Eu não sou digno, mas Ele me fez. Eu não mereço, mas Ele me deu. Eu estava condenado, mas Ele se condenou em meu lugar. E eu sou justo não por mérito ou porque posso. Eu sou justo porque Ele morreu em meu lugar. O mundo espera uma igreja que anda em justiça. Aleluia. Onde estão as mulheres dessa igreja que constrói vestes de justiça? Cadê, minhas irmãs? Cadê as irmãs que tecem roupagem? Por isso que a túnica não é partida, igreja, porque a túnica não tinha costura. A túnica é a vestimenta da igreja. E Jesus falou: os meus discípulos, eles não podem colocar vinho novo em odre velho, porque vai se arrebentar. E eles não podem fazer remendo na sua roupa. Na justificação não tem brecha para ato humano, não tem brecha para mérito, não tem brecha para nada do homem. Eu e você precisamos hoje aceitar a obra da cruz e viver em novidade de vida. Paulo diz em 1 Coríntios: tem os de Pedro, tem os de Apolo, tem os de Paulo, tem o grupo certo, nós somos de Jesus. E Paulo diz: os quatro estão errados, porque na igreja de Jesus não pode ter remendo, não pode ter grupinho, não pode ter facção, não pode ter partícula. A túnica é inteira, ela não tem costura, por isso ela não pode ser rasgada. Outro item que me chamou a atenção e que me fez parar, e é esse tema que eu quero pregar: a coroa. Veja bem, irmãos, olha para mim. Você baixou? O madeiro foi consumido pela terra. O túmulo está vazio. As roupas foram partidas. A túnica provavelmente virou objeto de museu. Está em Federal de Roma. Quando você for lá, você provavelmente pode ver algo disso. A pergunta que eu quero que você responda agora: onde está a coroa? Onde está a coroa de Jesus Cristo? Qual é o propósito da coroa? Coroa sem rei tem efeito? Rei sem coroa tem efeito? A coroa, primeiro, serve para quem é rei. A coroa de Jesus Cristo foi colocada como item de zombaria pelos soldados. Por isso Mateus, quando escreve o seu evangelho, Mateus faz questão de apresentar Jesus como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por isso Mateus fala para os judeus: vocês estão esperando a vitória vir de alguém com força bélica, filosófica, mas a nossa vitória vem do rei, que entra em Jerusalém, sentado no jumentinho, para reinar. Eu estou falando para você, que quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, e ele diz que a cruz de Cristo é loucura para os homens,
mas para os que creem é o poder de Deus. Porque os judeus esperavam a salvação do rei da religião, os romanos esperavam a salvação do rei da força bélica, os gregos esperavam a salvação do rei da capacidade intelectual, mas aquele que está lendo o Evangelho de João sabe que a salvação não vem da força, não vem do intelecto e não vem da religião, ela vem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que Apocalipse abre dizendo, ele volta e termina dizendo, ele volta para governar as nações, coroado de glória e poder, Hebreus 2:9. Então Jesus é o nosso rei e nós somos o teu povo e temos que nos comportar como tal. A coroa, deixa projetado, Dani, Salmo 8, se eu não estiver errado. A coroa na cabeça demonstra que Jesus era um rei que não tinha crime. A coroa destaca o motivo da acusação. Olha só, esse texto é tão rico, irmão, que em um ano a gente não consegue esmiuçar ele. Então não espere em 40 minutos você entender tudo, mas esse texto é fantástico. Não me deixe esquecer de falar do Tetelestai. Porque olha a acusação que Jesus sofre no versículo 7 do capítulo 19 de João. Ele diz que é filho de Deus. Quando é feito a epígrafe em 3 linguagens sobre a cruz, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Judeus, os saduceus pedem para Herodes, não é? O tetrarca da época, Herodes, escreva que ele disse que é o rei. E Herodes respondeu, o que eu escrevi está escrito. Olha só, irmão, olha para mim. O povo de Deus não identificou Jesus como filho, mas Herodes identificou. Porque ele ainda disse, eu não vejo nada de errado nesse homem. E o povo diz, crucificam. E se você não o crucificar, Herodes, nós vamos dizer que você é inimigo de César. O povo começa a criar uma condição para crucificar Jesus. E começam qual acusação? Enquanto Jesus foi para a cruz, porque ele estava sendo acusado de ser filho de Deus, nós hoje fugimos da cruz porque não queremos ser filhos de Deus. O que levou Jesus à cruz faz eu e você fugir do evangelho da cruz, ser filho. O que eu e você despreza custou a vida de um inocente. O que eu e você faz pouco caso custou sangue inocente. O que eu e você não dá valor custou a lágrima de alguém. A graça é de graça para nós, porque para Deus custou o filho. Precisamos identificar a nossa identidade e valorizar que somos filhos de Deus. Você é filho? Você é filha? Expresse uma gratidão ao seu pai. Os itens da crucificação e a coroa que me prendeu os olhos, em 4 partes eles dividiram, e não vai dar para explicar, mas se você pegar o número 4 na Bíblia, e você fazer um estudo a partir da criação, você vai ver que o número 4, ele simboliza, simbolicamente, a criação, porque em Serra-se 3, o quarto é um novo tempo, como foi cantado, sem combinar pela Edna aqui, um novo tempo. Então todas as vezes que o número 4 aparecia, apresentava um novo tempo de criação para algo, porque se você pegar a nossa base da terra, em quantas partes elementos são divididos? Terra, céu, fogo e 4. Se você pegar as partes que Jesus, das suas vestes, em 4. Se você pegar a visão de Ezequiel, 4 faces, 4 asas, 4 seres. Se você pegar as partes da Bíblia que fala sobre o número 4, você vai perceber que o número 4 sempre aponta para a criação. Lembra que eu preguei aqui sobre Gênesis, que ele é a imagem e semelhança? A queda do homem, a entrega do governo, lembra? Quando o homem caiu, ele entregou a coroa do governo para o diabo. E aí lá no deserto o diabo vem tentar Jesus e fala, todo domínio eu te dou, porque a mim foi entregue por quem? Por o homem no Éden quando caiu. Quando o homem caiu, Deus deu uma sentença dizendo, olha, a mulher terá dores de parto e a terra produzirá espinhos
e abrolhos. O espinho simboliza a queda do homem. Por isso, quando os soldados constroem uma coroa de espinho da terra, para eles era zombaria. Jesus está falando, para vocês é zombaria, para mim não. Porque esse espinho significa que a maldição do jardim, que a queda do homem, eu estou trazendo sobre a minha cabeça, e estou redimindo a minha criação, e dando a ela um novo tempo, a partir do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Onde está a coroa? A coroa de Jesus mostra para nós. E o que eu achei interessante desse versículo é que ele diz, o texto diz claramente que Jesus, olhando as Escrituras, estava tudo feito. Ponto. No versículo seguinte diz que Jesus, tendo sede, pediu vinagre. Ele não bebeu vinagre. Existia um grupo de mulheres, sempre quando alguém era crucificado, elas pegavam aquele vinagre como um anestésico, porque elas não aguentavam ouvir a dor daquele que estava crucificado. Por isso, quando Jesus está na cruz, alguém vai mandar quebrar as pernas dele, mas quando chega lá, ele já está morto, para se cumprir as Escrituras, que dizia, nem o osso do seu corpo será quebrado. Então, o brado de Jesus, tetelestai, é a partir da consumação da Escritura. Quando as mulheres dão um vinagre, Jesus coloca na boca, ele não bebe. Porque ele está falando para mim e para você, o sacrifício que eu tenho que fazer para resgatar a minha igreja e salvar o meu povo, é sem nenhum tipo de auxílio. O que tiver que sofrer, eu vou sofrer na maior intensidade. Eu não quero anestesia. Toda gota do meu sangue vai ser derramada, toda lágrima vai ser derramada, toda dor eu vou levar, porque o pastor já falou aqui, ser servo é muito fácil, igreja, mas Isaías 53 diz que ele é um servo sofredor, e é isso que ele espera de nós. Onde estão aqueles que além de ser servo, vai ser servo sofredor? A coroa de Jesus, onde ela está? Jesus, após tomar o vinagre e dizer para nós que não tem como viver o evangelho com facilidade, não tem como criar atalho para o verdadeiro evangelho, não dá para negociar. Se você não está disposto, meu irmão, a tomar sua cruz, seguir, sofrer, padecer, sacrificar, abrir mão e morrer, você não está no verdadeiro evangelho. Ele está falando que para viver o verdadeiro evangelho, nós não temos que buscar nenhum tipo de medicamento anestesiante no mundo e na mão dos homens. Jesus está nos convidando nessa manhã para nos lembrarmos aonde a coroa dele foi parar. Você sabe onde a coroa de Jesus está? Quem sabe? Diga, eu sei. Olhe para o lado. Projeta aí Salmo 8 para mim. Olha para trás. Olha esse irmão que está na sua frente. Feche teus olhos. Lembre quem é você. Você não é essa pessoa triste, desanimado, depressivo, amargurado, angustiado, endividado. Você não é essa pessoa. Derrotada, fracassada, rotulada, excluída, isolada. Você não é essa pessoa. Você não é essa pessoa mal-humorada. Você não é essa pessoa egoísta. Você não é essa pessoa que as pessoas dizem. Existem 3 opiniões sobre você. Continue com os olhos fechados. Existem 3 opiniões sobre você. A do diabo, a dos homens e a da palavra. E a palavra diz que você é a coroa da criação. A coroa de Jesus não está mais em espinhos. Salmo 8,5 diz: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Esse mesmo salmo, se você continuar a leitura, vai dizer que o homem é a coroa da criação, assim como a mulher é a coroa do marido, em 1 Coríntios 11. Paulo está dizendo para que eu e você, esposo, tenhamos a esposa como a coroa da nossa vida, o casamento como algo extraordinário, inegociável, e praticamente o simbolismo de Jesus e a igreja. E o marido sem a esposa é um rei sem coroa. Jesus está falando: eu criei todas as coisas,
mas a coroa do que eu criei é o homem que caiu, mas eu resgatei, tirei da terra, do pó, o formei e o coloquei no seu devido lugar, como a minha imagem e semelhança. Sabe onde está a coroa? Está aqui nesta manhã. Você é a coroa de Deus. Resgate quem é você essa manhã. Traga de volta quem é você essa manhã. Onde está a nossa coroa? Diga Tetelestai. Tetelestai, meus irmãos, é um termo natural da época. Muitas pessoas usavam esse termo, irmão Adriano. Que feliz em te ver aqui, viu? Ganhei o domingo em ver você e meu pai aqui hoje. O termo Tetelestai, diga comigo, está consumado. Permanece consumado. Sempre estará consumado. Significa isso, Tetelestai. Não é só está consumado. Está consumado. Permanece consumado. Sempre estará consumado. Porque antes da fundação do mundo, ele já sabia o preço que ele pagou. Nada que eu e você faça altera o benefício da cruz. Levante a sua mão para o alto, irmão. Diga, eu sou recebedor do favor de Deus. Você é recebedor da graça, da cura, do milagre, da unção, da libertação, da vitória, da cruz. Tome posse esta manhã pela fé, alcance isso. Nós somos salvos do que Jesus falou. Está consumado, permanece consumado, sempre estará consumado. Nem o homem, nem o anjo, nem o diabo vai alterar o meu brado da cruz. Está consumado, Pai, a obra que tu me deste, eu a realizei. Dê graças a Deus por isso, irmão. Primeira classe de pessoas, Patrick, que estavam acostumados com o termo Tetelestai, os servos. Por quê? O Senhor chegava de manhã para a colheita da seara e dizia: eu quero que vocês escolham 30 feixes até a hora nona. A hora nona, os servos chegavam ao seu Senhor e dizia, com os feixes dos ombros, às 15 horas, Tetelestai, está consumado. É uma ordem que dá-se aos servos, que uma função deve ser cumprida no dia, no horário, no tempo e a maneira ordenada pelo teu Senhor. Então nós temos que aprender com estes homens. Porque servir não é quando eu quero, como quero e do jeito que quero. Servir existem diretrizes e autoridade imposta, não pelo homem, por Deus. Então se você serve, faça como estes homens fazem. Se é para estar 15 horas, esteja 15 horas. Se é para chegar antes, chegue antes. Se é para vir para o culto de oração sexta-feira, vem para o culto de oração. Se é para ir evangelizar, vai evangelizar. Se é para vir para EBD, vem para EBD. Se é para ir para o ensinamento de criança, vem para o ensinamento. O que o teu Senhor mandar, como servo, aí você tem que dizer: Tetelestai, no dia, na hora e do jeito que o Senhor determinou. Eis-me aqui, Senhor. Servo não escolhe o que come, não onde dorme, que voa, roupa que veste. Servo é servo. Tem dois tipos de servo no Antigo Testamento: o servo que andava atrás do Senhor e o servo que andava na frente do Senhor. O servo que andava atrás do Senhor tinha a marca do seu Senhor, e no ano do jubileu, mesmo tendo direito de ir embora, ele não ia, ele ficava. E o servo que ia na frente, sem a marca, qualquer oportunidade que tinha, ele fugia. Que tipo de servo nós somos? Aquele que o Deus vivo, seu pai, seu pastor, sua mãe, seu tio, sua avó, o seu responsável legal tem que pôr você na frente para você seguir com ele, porque senão você não vem, você não faz. Tem que implorar para você andar com o teu Senhor. Tem que solicitar via WhatsApp, mandar uma solicitação autenticada, reconhecer esse cartório. Pelo amor de Deus, filhinho, cumpre o teu papel de filho, ou você é o tipo do servo que o pai está indo na frente e você está vindo atrás sem precisar falar nada. Segundo tipo de pessoas que usavam o termo Tetelestai, os sacerdotes. Tanto os gregos como os judeus, quando traziam o sacrifício, por isso que eu falei de João 29, 4 domingos atrás, para você amarrar agora.
Quando eles chegavam para trazer o sacrifício e entregavam a sua oferta, eles diziam, tetelestai, está consumado. Mas há um grande problema aí, porque a oferta não era perfeita. Mas quando Jesus, crucificado no período da Páscoa, entrega o teu espírito, ele é o Cordeiro Pascual, e quando ele diz tetelestai, todos os sacerdotes do mundo olham para ele na cruz. Diz, como assim? Porque o ano passado eu ofereci sacrifício, e eu estou vindo agora de novo a Jerusalém oferecer sacrifício, e o ano que vem eu vou vir de novo oferecer sacrifício, porque eu ofereço sacrifício aqui, mas o homem peca lá fora, e eu tenho que voltar o ano que vem para oferecer outro sacrifício. Por quê? Porque ele não é perfeito. Mas Jesus diz um termo a mais, dizendo, está consumado. A partir de agora, não precisa matar boi, não precisa matar pombo, não precisa matar cordeiro, não precisa matar ovelha, não precisa matar bode. Eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo de uma vez por todas. O teu pecado de amanhã, irmão, está na cruz de 2000 anos atrás, estará sempre consumado. Por isso esta manhã reage, assuma a posição de filho, assuma a posição de santo, entra na posição que Deus te chamou. Terceiro, os artistas. Os artistas, eles usavam o termo tetelestai. Eles pintavam um quadro. Eles davam um passo para trás, olhavam a sua obra-prima e diziam bem alto, tetelestai, consumi, terminei o quadro da minha obra. Então Jesus na cruz, o lugar, o Calvário, o geografia, o Monte Gólgota, a data, necessidade de salvação, o contexto, crucificação, o resultado, o povo salvo. Qual é o quadro? Jesus na cruz, eu e você salvo. E ele diz, está consumado. Podem ver, porque aqui não é Picasso, aqui não é nenhum tipo de pintor famoso, mas é o maior quadro que o homem pode analisar. E não é a Mona Lisa, é o quadro do Filho de Deus na cruz, salvando pecadores arrependidos. Esse é o quadro que ele disse, tetelestai. Por último, os mercadores. Eles também usavam o termo tetelestai. Quando os mercadores gritavam no mercado, tetelestai, significa a dívida está completa e paga. Por isso em Colossenses 2,15 vai dizer que a cédula, a escritura, a dívida que era contra nós, Jesus aniquilou, cravando-a na cruz. Por quê? Porque rapidamente na entrada do mercado tinha um quadro. E se eu devia para o Igor, ou para o Lucinei, ou para Thais, qualquer pessoa, colocava o meu nome lá, o Wendel deve tanto para tal pessoa. Quem entrava no mercado, olhava aquilo e nunca negociaria comigo. A minha barraquinha ia fechar, ia passar fome, morar na casa dos leprosos. Eu teria necessidades. Então todas as vezes que alguém entrava, eu olhava para lá, eu vivia um ambiente de exclusão. Saia do ambiente de exclusão que você entrou, porque a sua dívida foi paga. A Bíblia diz que, o contexto diz que quando alguém pagava a dívida, um homem vinha e pagava e riscava por cima. E todas as vezes que alguém entrava na cidade para negociar, olhar no quadro de devedores e dizia, eu vou negociar com o Wendel, mas eu vejo que ele já foi devedor. Aqui está o Serasa dele. Eu não vou negociar 100%, eu vou colocar alguns protocolos com ele. E você vivia debaixo de uma mancha e de uma tatuagem. Hoje o Senhor diz para você, saia das tatuagens espirituais. Abandone as manchas que você deixou acontecer na sua vida. Porque o texto de Colossenses diz que ele não apagou de forma de riscar, mas o texto diz que ele apagou. Ele não colocou um risco por cima, ele apagou. Então toda vez que alguém entrava e olhava o meu nome e eu era alvo do benefício da cruz, não havia mais uma dívida, mas havia o Wendel. Jesus pagou todas as dívidas por ele. Pode negociar à vontade. E hoje Deus está te dizendo, eu paguei todas as suas dívidas na cruz. O seu pecado eu levei, a sua doença eu levei, a sua enfermidade eu levei. Não há mais acusador, porque o mercado diz, não há do que acusá-lo. Por isso, meus irmãos, o mercado de escravo era negociado a preço de prata. Porque Judas vendeu Jesus pelo preço de um escravo. E Jesus um dia entrou no mercado espiritual e olhou eu e você. E ele não olhou para o diabo e perguntou quanto que o Wendel vale, quanto que você vale. Ele virou para o diabo, voltou-se para o pai e disse, pai, eis-me aqui. Ó, envia-me a mim, Senhor. Porque eu não devo nada para o diabo.
Eu vou saciar o meu Pai, a sede de justiça. Eu vou cessar a ira com o meu sangue. Irmão, Jesus morreu na cruz. Não foi para pagar dívida com o diabo, foi para saciar a fome de Deus de justiça. E eu termino dizendo que Isaías 42 a Isaías 53, nós temos 4 cânticos dos servos. Primeiro, Isaías 42, o servo como mestre, porque só pode ensinar aquele que primeiro senta para ouvir. Isaías 49, o servo retratado como evangelista, só pode falar de salvação aquele que já foi salvo. Isaías 50, o servo retratado como discípulo, só pode ser seguido aquele que segue alguém. E por fim, Isaías 53, o servo, mas não um servo normal, o servo sofredor. Os 4 cânticos do sofrimento. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga, está consumado. Está consumado. Significa que a antiga aliança que estava determinada e nos levar a uma escravidão encerrou-se na cruz. E Paulo diz em Romanos 6,15: agora nós vivemos porque Cristo nos chamou para a liberdade. Eu termino dizendo, meus irmãos, que eu e você é salvo? Amém. Permita-me deixar uma profecia manuscrita para você. Levante a sua mão, permita-me. É simbólico isso, não é coisa de neopentecostal não. Respeito, mas não é. Mas eu creio no ato. Nós somos a coroa, mas isso não é mérito nosso, não nos faz deuses. Continuamos sendo filhos. Por isso que ele diz, rei dos reis. Quais reis? Glória a Deus. Mas eu e você ainda temos uma finalidade da eternidade. Qual? Coroas nos esperam. Amém. Primeira coroa, coroa de glória. 1 Pedro 5,4. Segunda coroa, incorruptível. 1 Coríntios 9,25. Terceira coroa, da alegria. 1 Tessalonicenses 2,19. Quarta coroa, coroa da justiça. 2 Timóteo 4,8. Quinta coroa, coroa de vida. Apocalipse 2,10. Essas coroas estão reservadas para aqueles que hão de entrar na eternidade pelo sangue e a graça de Jesus Cristo. Uma sentença de hoje é: a palavra mais importante do Evangelho não é faça. A palavra mais importante do Evangelho é está feito. Eu sinto o doce Espírito Santo convocando esta igreja a se levantar. Amém. A caminharmos no poder de Jesus Cristo. A nos unirmos em um só laço, como a túnica, sem costura, sem remendo. E a vivermos este evangelho genuíno. Eu estou emocionado, irmãos. Eu estou chorando por dentro. Porque Jesus, quando nos confronta com sua palavra, é porque ainda somos filhos. E Hebreus diz, olha, o pai corrige o filho que ama. O Senhor hoje nos corrige em amor, dizendo, filhos, levantem essa bandeira. Tomem a sua cruz, caminhem, 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 caminhem. A cruz passou, as túnicas levaram, as vestes partiram, o túmulo está vazio, mas a minha coroa caminha sobre a terra para expressar a minha glória, o meu reinado, o meu louvor. E Apocalipse diz que ele voltará. Vamos adorar Jesus com o hino agora e com as nossas ofertas financeiras. Jesus está aqui hoje. Doce Espírito. Aleluia. Vamos louvar o Senhor hoje com toda intensidade. Meninas, deem lugar, por favor. Não oscilem, não vacilem, não titubeiem. Deixa o dom da unção fluir. É a unção que quebra o jugo. Vamos louvar o Senhor nessa manhã.
Glória a Deus. Glória a Deus. Porque me deu amor de tal maneira, porque se entregou em meu lugar, eu não merecia, eu não merecia. Os cravos transpassando suas mãos, os cravos transpassando os seus pés, Jesus ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Oh, oh, a cruz está vazia. Oh, oh, Jesus não está lá. oh, oh, seu corpo ensanguentado Morreu por meus pecados, viveu por me amar. A igreja canta assim, ó. Porque me deu amor de tal maneira, porque se entregou em meu lugar, eu não merecia, eu não merecia. Os cravos transpassando suas mãos, os cravos transpassando os seus pés, Jesus ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. oh, oh, a cruz está vazia. Oh, oh, Jesus não está lá. Oh, oh, seu corpo ensanguentado Morreu por meus pecados, viveu por me amar. oh, oh, a cruz está vazia. Oh, oh, Jesus não está lá. oh, oh, seu corpo ensanguentado Morreu por meus pecados, viveu por me amar. Aleluia. Eu sou livre pra viver a eternidade com meu Deus. Sou livre pra viver tudo que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. Eu sou livre pra viver a eternidade com meu Deus. Sou livre pra viver tudo que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. Eu sou livre pra viver a eternidade
livre pra viver tudo que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. Oh, 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 a cruz está vazia. Oh, 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 Jesus não está lá. Oh, 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 seu corpo ensanguentado Morreu por meus pecados, viveu por me amar. oh, oh, a cruz está vazia. Oh, oh, Jesus não está lá. Oh, 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 seu corpo ensanguentado Morreu por meus pecados, viveu por me amar. Morreu por meus pecados, eu por me amar, morreu por meus pecados. viveu por me amar. Mais uma vez a igreja. Morreu por meus pecados. Viveu por me amar.